Além da luta principal entre Dricus du Plessis e Khamzat Chimaev, temos várias lutas interessantes no card principal do UFC 319. E nesse vídeo aqui quero trazer palpites para mais 3 lutas. A principal, Carlos Prates contra Geoff Neal, acho que é a mais interessante para o Brasil nesse final de semana. Lerone Murphy contra o estreante Aaron Pico, do Bellator. E por fim, Jared Cannonier contra Michael Page, que na minha opinião pode ser a grande decepção do UFC 319. Mas enfim, vamos ao que interessa. Os palpites para o card principal do UFC 319. Vamos lá. Antes de tudo, pessoal, para quem tá querendo apostar nesse final de semana no UFC 319, quero informar para vocês que tem 3 promoções rolando na stake.bet.br, que vai satisfazer tanto quem quer apostar no Chimaev como quem quer apostar no Dricus du Plessis. É o seguinte, temos odds multiplicadas caso a luta termine por nocaute. Se o Dricus du Plessis vencer por nocaute, tem odds multiplicadas pagando mais de 7-1, e a mesma coisa caso o Chimaev vença por nocaute, odds multiplicadas pagando mais de 7-1. Já a terceira promoção é para a luta do Carlos Prates contra o Geoff Neal. Se a luta chegar na decisão e o Carlos Prates vencer, odds multiplicadas também pagando mais de 4-1. Todas essas promoções você encontra na aba de odds multiplicadas. E para participar, basta você criar sua conta na stake usando o link do primeiro comentário fixado e quando pedirem um código, coloca lá Figueira UFC, tudo junto. Dado o aviso, vamos continuar o vídeo. Carlos Prates contra Geoff Neal. Pra quem não lembra, essa luta já era pra ter acontecido esse ano, foi marcada inicialmente pro UFC 314, mas foi cancelada, acabou que o Ian Garry entrou no lugar do Geoff Neal e acabou vencendo o Carlos Prates. Mas não foi aquela derrota que diminui o prestígio do Carlos Prates, não faz a gente desanimar. Foi uma luta definida no detalhe, não foi uma luta que mostrou que o Carlos Prates não tem nível pra brigar nas cabeças. Na verdade, mostrou o contrário, que ele tem nível, só que por alguns detalhes ele acabou perdendo. Quer dizer que numa revanche ele ganha do Ian Garry? Não tenho certeza, pode ser que não. Mas ainda acho que o Carlos Prates tem uma trocação de altíssimo nível, bem acima da média, e que ele tem jogo sim pra brigar nas cabeças da divisão. Só que não posso dizer o mesmo sobre o Geoff Neal. Sem querer menosprezar o americano, ele tem um boxe bem alinhado, tem mão pesada, talvez a mão mais pesada da categoria, mas é aquilo, ele é muito limitado ao boxe, ele é muito unidimensional. Enfrentando strikers de mais alto nível, como por exemplo o Stephen Thompson ou o próprio Ian Garry, a gente começa a ver a diferença técnica que o impede de entrar no top 5. Por isso que ele tá sempre ali, na beira do top 10, às vezes sobe um pouquinho, às vezes desce, mas fica naquela berlinda. E contra o Carlos Prates, um cara muito longo, pernas compridas, que consegue chutar bem e trabalha nos contragolpes, eu acho que o brasileiro tem todas as ferramentas para conseguir vencer o americano. Mas lógico que é uma luta muito arriscada. Acontece que o Geoff Neal tem chumbo grosso nas mãos. Basta uma patada bem encaixada que ele pode apagar o Carlos Prates. Ainda assim, eu confio mais no vasto arsenal do brasileiro e também a estratégia da Fighting Nerds, que estudaram esse cara para 2 campos. O Carlos Prates já deve saber, inclusive, que horas ele dorme. Dito isso, pode ser que não seja uma luta tão fácil assim. Acho, inclusive, que essa promoção da stake vale muito a pena, porque se você parar pra pensar, o Geoff Neal só foi nocauteado uma única vez e foi lá em 2017, quase 10 anos atrás. Então não tenho muita certeza se o Carlos Prates vai conseguir nocautear. Acho que é mais plausível apostar no Carlos sem apontar o método, só apontar ele como vencedor. Mas meu palpite final é Carlos Prates na decisão dos juízes. Talvez ele não consiga nocautear o Geoff Neal. Lerone Murphy contra Aaron Pico. Talvez a luta mais curiosa da noite, porque durante muitos anos todo mundo queria ver essa promessa, esse fruto do Bellator se testando contra os lutadores do UFC. Convenhamos, inicialmente o Aaron Pico iria enfrentar o Movsar Evloev, uma das lutas mais difíceis disponíveis para ele na categoria. Agora vai ser o Lerone Murphy. Embora tenha facilitado um pouco, porque eu acho que o Lerone Murphy não é tão bom assim, e não é um casamento tão ruim quanto o Evloev, ainda acho que é uma luta ruim para o americano. Vamos lá, não tô querendo tirar os méritos das credenciais do Aaron Pico no wrestling, mas se você analisar o cartel dele no MMA, você vê que ele nunca enfrentou alguém de tão alto nível assim. E mesmo competindo fora do UFC, competindo no Bellator, existem grandes lutadores lá, de alto nível. Mas o Aaron Pico não chegou a enfrentar nenhum lutador ali que chegue perto do nível do UFC. Por outro lado, o Lerone Murphy tá invicto desde que chegou na organização. São 8 vitórias seguidas. Eu acho que ele se assemelha muito a uma versão menor do Leon Edwards. Um cara que se movimenta bem, tem uma trocação bem completa, um jogo de luta bem completo, sabe trabalhar fintas, golpes à distância, enfim, é um cara bem
difícil pra conseguir quedas, e principalmente de se manter no chão, já que ele é grande pra categoria. Eu acho que essa luta vai ser definida no detalhe, vai ser uma luta bem estudada e bem acirrada. E no fim das contas, eu acho que eu confio mais na experiência e no arsenal mais vasto do Lerone Murphy. Meu palpite, então, vai pro inglês Lerone Murphy, acho que ele vence pela decisão dos juízes. Jared Cannonier contra Michael Page. Existe, sim, uma grande diferença no nível de trocação do Michael Page para o Jared Cannonier. Pra falar a verdade, falando do ponto de vista técnico, o Cannonier nunca foi excelente em nada. Se você parar pra analisar, ele é meio que um basicão em tudo, só que ele sabe servir bem esse feijão com arroz. É um cara muito forte, né, desceu do peso pesado até o peso médio. Apesar de ser baixo, ele tem uma boa envergadura e tem bom poder de nocaute. Eu sempre digo que hoje ele virou uma espécie de tanque tático. Ele sabe utilizar as vantagens que ele tem. Enquanto isso, Michael Page é um verdadeiro gênio. Um cara que, quando o assunto é luta em pé, aparece a cada 10 anos. É realmente diferenciado. Não existe outro Michael Page. Nunca existiu outro Michael Page no MMA. É uma pena, na verdade, que o Page tenha passado tanto tempo no Bellator e só agora tenha chegado no UFC. Acho que ele poderia ter feito um estrago muito grande no auge. Mas ainda assim, mesmo com a idade mais avançada, ele ainda mantém boa parte dos lampejos que o consagraram no auge. Se a gente fosse analisar essa luta no papel, o Michael Page tem tudo pra tirar o Jared Cannonier pra nada. Mas o Israel Adesanya, lá em 2022, no papel também tinha tudo pra tirar o Cannonier pra nada. Inclusive, na época, eu achei que isso fosse acontecer. Mas o que aconteceu ali? A gente viu aquela parte que eu falei do tanque tático. Acontece que o Cannonier não mordeu a isca do Adesanya, não fez o jogo dele, não entrou na zona de perigo, aquela zona onde o Adesanya costuma trabalhar seus contragolpes. Pelo contrário, ele forçou o Adesanya a tomar a iniciativa e sempre que podia utilizava uma das suas maiores valências, que é a força física. Imprensava o Adesanya na grade e tentava trabalhar na isometria. Eu acho que ele vai fazer exatamente a mesma coisa contra o Michael Page. Eu acho, na verdade, que essa vai ser a luta mais chata da noite, porque o Page não vai querer sair do seu jogo, não vai querer tomar a iniciativa, e o Jared Cannonier também não vai fazer o jogo do Michael Page. Ele vai fazer a mesma coisa que fez contra o Adesanya. E aí, assim que o Page começar a chegar mais perto da grade, ele vai tentar encurtar, vai tentar trabalhar na isometria, até porque, diferente do Adesanya, o Jared Cannonier tem bem mais carcaça do que o Michael Page. É uma luta interessante, porque embora o Page seja tecnicamente bem superior ao Jared Cannonier, o gurilão tem jogo pra dificultar as coisas e até talvez espremer uma vitória na decisão dividida. Uma vitória bem chata. Mas por via das dúvidas, vou confiar na técnica. Vou apostar em Michael Page por decisão, mas se vale uma dica aqui, eu não apostaria nessa luta. Acho que não tá tão definida assim quanto o pessoal imagina. Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.